Há quem diga que a política tem um ciclo próprio. Quem sai, cedo ou tarde volta, ainda que por caminhos diferentes. Depois de 3 anos afastado da vida pública, o ex-governador de Goiás, José Eriton, voltou a aparecer e a falar sobre política. Nas últimas semanas, participou da solenidade que celebrou os 30 anos de filiação do ex-governador Marconi Perillo ao PSDB, em um evento que acabou ganhando áreas de convenção e lançou a pré-candidatura do tucano ao Palácio das Esmeraldas em 2026. Poucos dias depois, recebeu em seu escritório a deputada federal e presidente do PT, Adriana Corsi, alimentando as especulações sobre uma possível reaproximação com o campo progressista. Nos bastidores, há quem veja José Eriton como um nome viável para compor o palanque do presidente Lula em Goiás, seja pelo PT ou por outro partido da base aliada. Fora dos holofotes desde 2022, o ex-governador se manteve distante das disputas, dedicado à advocacia e à família, mas sem perder o olhar de quem conhece bem a engrenagem do poder. Mas política tem dessas coisas. Basta um encontro, um café e uma fotografia para o cenário mudar. Eu sou Domingos Kettelbey e neste episódio eu tenho uma boa conversa com José Eriton, a primeira desde que o ex-governador deixou a vida pública. Falamos sobre o passado, o que ficou da gestão, o relacionamento com o ex-governador Marconi Perillo, com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com a deputada federal Adriana Corsi. Sobretudo, sobre o que esperar das eleições de 2026 em Goiás e no Brasil. Muito obrigado, governador. Seja bem-vindo ao Domingos Conversa. Governador José Eriton, quase 3 anos que o senhor não concedia entrevistas. Recentemente, o senhor esteve num evento em que prestigiou os 30 anos da filiação do governador Marconi Perillo no PSDB e, aos poucos, dá sinais de retorno à vida pública. O que acontece desde então? O que optou pela reclusão de 2022 para cá? Olá, Domingos. Eu agradeço muito a oportunidade de falar com você, falar com os amigos internautas que estão nos assistindo nesse podcast seu que já inaugurou a semana passada e que terá muito sucesso. Realmente, há um tempo eu estou me dedicado à vida privada, à atividade privada. Afinal de contas, eu fiquei muito tempo voltado à vida pública. Era preciso reencontrar o caminho familiar e as questões próprias do dia a dia da vida profissional. Realmente, na semana passada, eu estive presente na solenidade de celebração de 30 anos de filiação do ex-governador Marconi ao PSDB. Fui em retribuição ao convite pessoal que ele me fez, um gesto que achei importante. E achei importante ir lá para também cumprimentá-lo por essa marca. Mas nos últimos dias, evidentemente, tenho sido procurado, buscado por algumas pessoas, por forças políticas, para me manifestar acerca de alguns temas. E acho que a participação cívica, a participação política é sempre importante. Por isso eu tenho, quando sou procurado, me manifestado. Nós vamos chegar nessa parte dos encontros que o senhor teve com algumas lideranças de alguns importantes partidos, mas antes eu quero continuar em 2022. 2022, quem não se lembra, o senhor trabalhou uma pré-candidatura ao governo, se filiou ao PSB, esteve até no movimento até que muitos ex-tucanos, o senhor era do PSDB até então, e num partido que seguiu aí caminhos, como vice-presidente hoje, Geraldo Alckmin, que também havia saído do PSDB para o PSB, e o senhor trabalhou essa pré-candidatura. Acabou que ela não deu certo, o senhor retirou ela, o senhor decidiu retirar. Desde então, o senhor opta por essa reclusão à vida familiar, como o senhor disse na resposta. Ficou alguma mágoa? Em hipótese nenhuma. Primeiro é importante reposicionar o que ocorreu em 2022. Eu estava afiliado ao PSDB em 2021, apoiei a pré-candidatura do então governador e pré-candidato à presidência da República, Eduardo Leite. Ele foi derrotado nas prévias do PSDB. Em dezembro, o hoje vice-presidente me ligou informando que estaria saindo do PSDB, o que eu lamentei muito, porque eu entendia que era um quadro qualificado. Depois disso, passaram-se alguns meses, convidou, eu fui a São Paulo, nós encontramos, conversamos e ele me relatou da disposição em ser candidato à vice-presidência da República juntamente com o presidente Lula. Eu disse a ele que nessa hipótese iria fazer o que fosse possível, porque acreditava que era importante que o Brasil reencontrasse o caminho do desenvolvimento, da justiça social, um caminho de pacificação política, ou pelo menos um caminho de racionalidade na política. Apoiei a chapa presidencial e fui convidado naquele momento pelo então vice-presidente
presidente, tive um encontro com o presidente Lula para buscar uma candidatura aqui em Goiás também. Eu nunca me coloquei, nunca trabalhei uma candidatura em 2022. Naquele momento, algumas lideranças nos procuraram, eu fui para o PSB, coloquei à disposição meu nome. Quando eu percebi que havia, por parte do PT, de outros partidos, outras posições, outras lideranças com outros pensamentos, o que era legítimo naquele momento, eu entendi por bem afastar essa colocação e esse convite que me foi feito e busquei contribuir com a eleição do presidente Lula, que nós fizemos aqui, ao meu ver, com muito êxito. Não só eu, tantos outros que participaram, inclusive o professor Volmir, que foi candidato, foi para o sacrifício naquele momento, com dificuldades estruturais para sua campanha, mas que colocou seu nome, seu talento à disposição, e esse conjunto elegeu parlamentares federais, parlamentares estaduais, 2 anos depois elegeu parlamentares municipais, ou seja, fez parte de uma mudança estrutural na política nacional em 2022. Então, dentro dessa perspectiva, eu achava, como continuo achando, que é sempre importante a participação política. É importante que você tenha consciência política de modo a contribuir com transformações que entendo que sejam importantes. No segundo turno, o senhor até contribuiu ali com aquele movimento Agro pela Democracia, né? O senhor foi um dos cabeças ali naquele movimento. Sem dúvida, porque era um segmento da sociedade que estava com um olhar muito voltado para o então presidente Bolsonaro na sua candidatura à reeleição. Mas eu brinco sempre que a vida inteligente, tanto no agro, quanto em Goiás, quanto em vários cantos do país, uma parcela importante do agro, figuras importantes do agro em Goiás, também participaram daquele momento na vida política brasileira. Mas é um setor que ainda é fortemente marcado pelo bolsonarismo, que o petismo e as esquerdas, não só o petismo, né? As esquerdas têm dificuldade em penetrar, dificuldade em convencer qualquer tipo de eleitorado ali naquele nicho. É claro, mas é importante ter um bom debate. Eu acho que hoje todas as forças políticas brasileiras estão vendo a importância de ter uma prudência, uma serenidade. O que foi feito pelo bolsonarismo, e eu não confundo bolsonarismo com direita, são valores e questões diferentes. É natural a pessoa ser direita. O bolsonarismo muitas vezes age de maneira irracional. Vamos agora ao episódio envolvendo as tarifas dos Estados Unidos ao Brasil. Ela foi totalmente trabalhada pelo filho do ex-presidente da República, que está nos Estados Unidos, buscando tarifar. E quem foi o maior prejudicado? O agro. Felizmente, o Brasil tem hoje uma capacidade de diálogo mundial que fez com que as exportações brasileiras, especialmente carnes, derivados de soja, milho e outros grãos que nós produzimos fortemente pelo agro, acharam mercados outros. A China aumentou a compra de produtos brasileiros, o que minimizou as perdas. Mas o presidente Lula está conversando com altivez, preservando a soberania nacional, preservando a democracia, preservando valores constitucionais de independência de poderes, de modo a falar, olha, nós temos capacidade de discutir questões tarifárias. As questões relacionadas aos poderes, cada poder tem sua atribuição e deve ser respeitado a soberania do país. Portanto, nós estamos enxergando agora uma aproximação do presidente Trump, nós estamos falando hoje, dia 14, e eu vi agora há pouco uma declaração do presidente Trump ao receber o Milei lá na Casa Branca hoje, ele falando referência justamente à aproximação que está fazendo com o Brasil, com o presidente Lula. Isso é muito importante, a capacidade de dialogar sem radicalismo. E assim mostra que o presidente Lula tem uma sensibilidade com o agro também. Afinal de contas, o Plano Safra lançado recentemente é o maior da história do país. Nós temos, evidentemente, todo um processo que aflige os produtores rurais, com um número importante de recuperações judiciais no segmento, mas que são frutos de todo o movimento econômico que enfrenta o segmento, mas que o governo federal está ajudando, está fortalecendo, eu não tenho dúvidas com relação a isso. Governador, mas logo após o período eleitoral do ano passado, o senhor pede desfiliação do PSB. Por que o senhor decidiu se desfiliar do partido naquele momento? Não fica uma impressão de que ficou ali alguma rusga interna dentro do partido? Em absoluto, eu tive vários encontros com o vice-presidente da República, discutimos vários pontos, eu acho que o governo abraçou determinados pontos que eles já vinham trabalhando, evidentemente, que nós tivemos a oportunidade de contribuir com algumas ideias. Agora, eu precisava, naquele momento, me ater à minha vida profissional. E foi isso que fiz, isso que me motivou. Mas tem uma ótima relação com o vice-presidente da República, tem uma ótima relação com todas as pessoas de todos os partidos que nos estiveram junto conosco, partidos de esquerda, lideranças de outros partidos, por exemplo, do PSDB, muitos amigos vieram. O Vec, ex-deputado federal, esteve conosco, a vereadora Ava Santiago, figuras de diversos campos políticos, de diversos pensamentos
pensamentos políticos que tinham como objetivo a melhora, a salvaguarda da democracia, de valores importantes, a eliminação de fake news, essa agressividade política. Eu posso divergir de você, Domingos, mas eu não tenho o direito de te atacar, de te agredir, de fazer fake news em relação a você. Eu acho que esse é o momento que o Brasil ainda precisa de amadurecimento, a capacidade de dialogar, de discutir entre família, entre amigos, discutir na sociedade, os temas que são importantes, não temas banais e bobos que às vezes não contribuem com nada no crescimento da sociedade. Hoje, 3 anos depois e a quase um da próxima eleição, o senhor se arrepende desse movimento? Como é que o senhor faz essa avaliação 3 anos depois de todo esse período eleitoral que viveu em 2020? Eu não me arrependo, ao contrário, eu me orgulho deste movimento, eu ajudei a contribuir um novo momento na sociedade brasileira. Os indicadores provam que nós estávamos certos. Você tem hoje um momento onde o Brasil tem a menor taxa de desemprego da sua história, você tem uma inflação sob controle, você tem uma projeção de crescimento econômico significativo ao longo de 2025, contra todas as perspectivas primeiras que estavam tendo lá no início do ano, no final de 2024. Você tem hoje uma política de justiça tributária sendo feita, o que era preciso discutir há muito tempo no Brasil, beneficiando aqueles que recebem menos em detrimento daqueles que recebem mais. Mas é preciso avançar nessa questão também. Então nós estamos enxergando o Brasil com uma situação econômica melhor, investimentos de volta na educação, na habitação, movimento de transferência de renda, na aquisição de unidades para a defesa nacional, de aviões da Suécia que foram adquiridos, que têm compromisso de transferência de tecnologia para o Brasil, investimentos mais uma vez no Sistema Único de Saúde, o programa especialista, agora temos especialista que o governo federal está lançando, é um programa importante, e aí eu vou abrir um parênteses aqui, Domingos, que eu tentei muito avançar nesse cenário, aqui em Goiás também, quando eu lancei lá em 2018 um programa específico para diminuir as filas de espera por cirurgia eletiva, que foi denominado o terceiro turno, e nós conseguimos fazer mais de 10 mil cirurgias naquele momento. Então é uma agenda que impacta a vida das pessoas, e essa é uma agenda que nós temos que discutir. Afinal de contas, o Brasil hoje, por exemplo, na questão tributária, abre mão de receita algo em torno de 800 bilhões por ano só de incentivo fiscal. Para quem? Normalmente para os grandes. O Estado de Goiás, quando nós deixamos o governo, você tinha incentivos entre o produzir, o fomentar, na ordem de 8 bilhões. 4 anos depois, em 2022, esses incentivos já tinham aumentado em 50%, já estavam mais de 12 bilhões. Quem é que se beneficia com esses incentivos? Os grandes. É preciso fazer incentivo também para aquele padeiro que tem uma padaria que tem 3, 4 funcionários. Por que ele não tem incentivo nenhum e o grande tem? É preciso discutir por que às vezes a pessoa que vai montar uma loja vendendo roupa, tem 2, 3 funcionários, paga a tarifa cheia de ICMS, de outros tributos. Por que não incentivar isso? Porque não é hora de discutirmos que aquele que ganha mais, ele tem que realmente pagar mais tributo em detrimento daquele que ganha menos, porque quando você iguala a tributação da mesma forma para o grande e para o pequeno, no final das contas o grande paga muito menos do que o pequeno, e isso é injusto. É preciso que o Brasil tenha capacidade de discutir esses temas. Portanto, eu tenho muito orgulho e muita felicidade de ter apoiado esse movimento, e por isso vou me permanecer nesse campo. Como é que esse campo vai chegar em 2026, nacionalmente falando? Daqui a pouco a gente vem aqui para Goiás. Eu acho que caminha para chegar muito bem. Se nós observarmos o conjunto das pesquisas que estão sendo publicadas, você observa que o presidente Lula é favorito. Muitas ações que ele tomou agora terão reflexo no ano que vem. Eu acho que não é nada impossível que o presidente Lula acabe por vencer as eleições ainda no primeiro turno em 2026. Mesmo porque tem uma base sólida política, tem uma base de ideais que são visíveis, são temas que nós vamos ter que enfrentar. O candidato de oposição a ele, seja quem for, vai ter que ir para um debate muito claro, debate entre discussões relativas à soberania, à democracia, à economia, à saúde, à educação, que nós não enxergamos apenas um debate vazio em torno de temas que não constrói nada. Vamos discutir mercado internacional. Olha o que o Brasil ampliou de mercados, tanto que o tarifaço brasileiro dos Estados Unidos contra o Brasil surtiu muito menos efeito no Brasil, porque o Brasil estava pronto, preparado para enfrentar. E agora estão negociando a normalização de uma relação que nós tínhamos há 200 anos. Desgaste nessa relação diplomática de mais de 200 anos por interesses unicamente pessoais. O candidato de oposição vai ter que explicar essas questões, vai ter que explicar um apoio de um Congresso Nacional. Outro dia eu li um artigo da Dora Kramer e fala: nada fica tão ruim que não pode virar pior. Então, a cada ano, o Congresso Nacional vai ficando na qualidade pior, a ponto de aprovar uma lei completamente absurda da Câmara dos Deputados com relação à blindagem de parlamentares. Felizmente, o Senado corrigiu. Tinha putada no Senado, né? Felizmente, o Senado
corrigiu, não chegou nem a votação, de tão absurda que era aquilo. Então o candidato de oposição vai ter que justificar essas situações como um todo. Então acho que nós teremos um debate melhor e mais interessante para a população. Eu acho que chega de discutir essas questões relacionadas à anistia ou não anistia. Quem errou, pague pelos seus erros. Agora, é importante discutir os temas que são relevantes. Está tramitando no Congresso agora um projeto que foi enviado que visa justamente atacar pontos importantes. O governo recentemente fez uma operação muito grande que atingiu a Faria Lima. Então são ações que envolvem o crime organizado, que é preciso combater com muita força. Eu já tive a oportunidade de ser secretário de Segurança aqui em Goiás e sei que o compartilhamento de inteligência é muito importante para isso. Sei que os frutos que muitas vezes são colhidos hoje foram todos plantados naquele período. E quando você pega, apenas para ilustrar o cenário de Goiás ainda em relação a esse tema, quando você pega os indicadores constantes no Anuário de Segurança Pública publicado pelo IBGE, você observa que, proporcionalmente, as reduções de crimes entre 2013 e 2019 é muito maior do que entre 2019 e os dias atuais. Aí não é dado que eu estou falando ou argumentos, são dados fáticos, palpáveis para qualquer pessoa. Então, esse é um tema. Vamos discutir, então, no nível nacional, responsabilidade fiscal, que é um tema que a oposição bate duramente. Você tem, claro, buscar sempre preservar as contas públicas, mas não em detrimento de quem é mais frágil. Sim. Você precisa ter a preservação, mesmo porque senão o Estado também ele não suporta as despesas, mas olhando de maneira racional. Vamos para o Estado de Goiás. O atual governo, por exemplo, ele vive tentando passar a imagem pública de que é um governo justo do ponto de vista de relação fiscal. Lê do engano. Lá em 2019, quando nós deixamos o governo, final de 2018 para 2019, o rating do Estado de Goiás era C, permanece o mesmo. Agora está em vias de mudar, porque estão mudando os critérios de análise por parte do Tesouro Nacional. É mais do que isso. A dívida consolidada do Estado era na ordem de 12 bi e 900. Hoje já ultrapassou 27 bilhões a dívida do Estado. Por quê? Porque o atual governo nunca pagou um centavo dos encargos da dívida. Ora protegido por um liminar do Supremo, ora porque aderiu ao regime de recuperação fiscal. O que eu já falava lá atrás que era um absurdo. Tanto era um absurdo que agora o governador atual está correndo para aderir ao plano feito pelo presidente Lula, que ajuda os estados, o Propag, e para sair do regime de recuperação fiscal. Porque se ele ficar no regime de recuperação fiscal, o Estado fica inviável do ponto de vista econômico a partir de 2026. Próximo governador vai ter que solucionar, seja quem for o próximo governador, essas questões da irresponsabilidade fiscal existente no Estado de Goiás e passando a imagem de que tem uma responsabilidade fiscal. O cenário que o próximo governador, seja qual for ele, vai pegar aí o tesouro goiano, né? As finanças em Goiás. Como é que o senhor vê o movimento dos atores que hoje, há um ano antes das eleições, eles fazem? A gente vê aí, o senhor mesmo estava num evento que acabou virando o lançamento da pré-candidatura do governador Ronaldo Caiado. Não era, né? Era um evento do governador Marconi Perillo. Desculpa, do governador Marconi Perillo, quem o senhor foi vice 2 vezes, é um aliado de longa data. O governador Marconi Perillo, ele faz esse gesto no aniversário de 30 anos de filiação dele do PSDB, e há outros atores se movimentando. Como é que o senhor vê o cenário hoje? Bom, primeiro eu estive presente no evento, convidado pelo próprio ex-governador Marconi, que esteve no meu escritório me convidando, e eu fui lá em retribuição a esse gesto, em celebração e em cumprimento a ele pelos 30 anos de filiação. Lá eu vi que acabou indo também para a esfera política, onde ele se lançou candidato. Por ele se lançar candidato, o que é que eu enxergo hoje do cenário atual, da fotografia de hoje, do momento? Nós temos uma candidatura posta, que é do vice-governador, que assumirá o governo e que naturalmente será candidato em 2026. A candidatura posta, pelo menos por enquanto, do senador Wilder Moraes, representando o campo bolsonarista. Tem agora confirmado, pelo menos por ele, naquele momento, a candidatura do ex-governador Marconi Perillo dentro do PSDB. Penso que deve ter, pelo menos entendo que deva ter, uma candidatura a governo dos partidos que compõem a base do presidente da República aqui em Goiás. Eu me refiro aí ao PT, ao PSB, ao PV, ao PCdoB, enfim, até todos esses partidos que estão dentro desse projeto nacional. Então, nesse cenário, fica claro, é que há um cenário muito aberto ainda na política de Goiás. Primeiro porque, quando você observa o jogo nacional, você tem um cenário de política muito radicalizada no país ainda. Um cenário onde você vai ter reflexos nos estados da polarização política nacional. Recentemente, eu estava lendo um livro que trata justamente desse tema, feito pelo pessoal da Quaest, pelo Felipe e pelo Trauman, onde eles colocam que a atual polarização no Brasil deve
persistir mais uns 10 anos e cada vez mais atritada, mais radicalizada. E isso vai ter efeito nos estados. Nós temos hoje colocada a candidatura do governador Caiado a presidente da República. Se essa candidatura ela for isolada, evidentemente ela terá, pelo menos penso eu, o apoio do atual vice-governador, que será governador naquele momento. Então ela ficará uma candidatura isolada. E você vai ter o Wilder, em tese, quanto candidatura bolsonarista. E você tem o ex-governador Marconi, com a sua liderança própria, com seus votos próprios, sendo candidato aqui. Além do que, um candidato de esquerda, que aí ele refletirá, evidentemente, um cenário do jogo nacional com o presidente da República. Então você tem possibilidades todas. Se o governador Caiado voltar e for candidato ao Senado, evidentemente, esse cenário fortalece a candidatura do atual vice-governador. A que ponto eu não sei, porque vai depender muito se o Wilder permanece candidato ou não. Mas o fato é que nós temos em Goiás, na eleição passada presidencial, por exemplo, algo em torno de 40% dos votos foram dados ao presidente Lula. E aí a pergunta que fica, por que o professor Volmir, que é um homem qualificado, uma pessoa do bem, ele teve 6% aproximadamente dos votos? Há uma falta de casamento. Ao meu ver, dependendo do candidato, dependendo do discurso que for levado, tende a você aproximar essa votação do presidente da República aqui em Goiás com o candidato que ele apoiar aqui. Evidentemente, isso vai depender muito do discurso, da forma de atuar, de demonstrar que a oposição real ao caiadismo é nesse campo. O bolsonarismo, se o Wilder for candidato, estará representado pelo Wilder. Se o Wilder não for candidato, quem será o representante dele? Vai ser o governador Caiado, o governador Daniel, vai ser o ex-governador Marconi. Aquele que for o candidato, ao meu ver, tende a polarizar. E aí ficará, se não for o Daniel, ficará a máquina de governo em favor dele. E aí nós temos um cenário completamente aberto. Eu acho que o Marconi, ele precisa encontrar o caminho dele, porque senão pode ocorrer com ele o que ocorreu em 2022, onde ele foi candidato solo, sem nenhum apoiamento, foi muito bem votado naquela eleição, 600 mil votos aproximadamente, mas foi superado pelo Wilder, que foi alavancado justamente pelo bolsonarismo. Então, me parece que nós temos ainda bom tempo pela frente para os ajustes políticos para essa caminhada, mas eu apostaria hoje num confronto entre as forças que irão representar os principais candidatos a nível nacional, replicando aqui em Goiás. Em 2022, o governador Marconi Perillo, ele também lançou ali uma pré-candidatura ao governo, isso num grande evento ali no Jaó. 3 semanas depois, na convenção, ele recuou para uma candidatura ao Senado. Essa pré-candidatura dele ao governo, o senhor vê possibilidade dela se concretizar, dela não se pulverizar e aí virar outra coisa lá em 2026? Não, do que eu vi aquele dia lá na Assembleia, me pareceu que ele é realmente candidato. Evidentemente, políticas, circunstâncias existem. Eu me recordo muito bem de 2022, porque fiz muita força para que unisse toda a base naquele momento. Cheguei a conversar com o presidente Lula sobre isso, com o vice-presidente Alckmin também sobre essa questão. Trabalhamos muito para que o Marconi compusesse, junto com o professor Volmir, uma chapa. O que aconteceu? Eu acho que ele entendeu naquele momento que ficaria mais confortável na posição que ele foi. Acho que foi um equívoco político, mas de qualquer forma é importante respeitar as posições. Da mesma forma, eu vejo agora que ele está muito definido pela candidatura. Ele tem liderança política para tanto, tem um passado que o respalda, tem uma história política. Agora, é claro que as circunstâncias políticas são diferentes. São diferentes de 2022. Nós temos hoje o presidente Lula à frente do governo federal, que nós não tínhamos naquele momento lá atrás. Então, com certeza, isso terá impacto na eleição. O PT e os partidos aliados a ele aqui em Goiás têm chapas consistentes, tem deputados federais, deputados estaduais, vereadores em vários municípios goianos, tem tempo de TV. Então esse núcleo terá força, assim como a base de governo tem uma base consolidada, base muito forte. Dentro da normalidade de um processo eleitoral, não saindo muito, não correndo nenhum fato que não é previsível hoje, você tem a tendência de o governo de um lado, o candidato apoiado pelo bolsonarismo e o candidato apoiado pelo lulismo tendem a polarizar essa eleição. Então, a que nível vai chegar isso, evidentemente, só o futuro vai dizer. Uma coisa que a gente vê o ex-governador falando em entrevistas é que um erro dele ali naquele momento não foi ter se posicionado, poderia ter se posicionado em um lado da polarização. E recentemente a gente tem visto gestos dele, até declarações públicas em aceno ao bolsonarismo. Como é que o senhor vê isso?
Olha, eu estou um pouco afastado, eu fico com dificuldade de poder analisar. Eu acho, do ponto de vista ideológico, acho que é o equívoco dele, porque as bases de formação dele sempre foram ligadas à centro-esquerda. Se você pegar uma figura histórica que eu sei que teve um papel decisivo na formação política, o Henrique Santilo, ele sempre teve uma trajetória de um homem progressista. O governo dele foi um governo progressista, foi um governo de referência no país, tanto que depois foi alçado à condição de ministro da Saúde. Foi responsável por programas importantíssimos no Brasil que melhoraram muito a saúde do povo brasileiro. E você pega a formação do PSDB, eu não estou me referindo ao PSDB de hoje, estou me referindo ao PSDB histórico. Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Franco Montoro, todos eles eram a ala progressista do MDB que deixou o MDB para fundar o PSDB. Então me parece que as bases históricas de formação do PSDB ela está muito mais ligada a um pensamento progressista, a um pensamento que inclui justiça social, com responsabilidade fiscal, um pensamento que moldou o país na Europa inteira, que tem uma série de conquistas sociais e econômicas em várias experiências mundo afora. Eu acho que essa é muito mais a característica. Mas agora é claro que ele está avaliando esse momento, ele está discutindo essa questão. Eu ouvi o discurso dele atentamente. Grande parte do que ele disse são bandeiras que são levadas a efeito por diversos governos, inclusive governos progressistas também. Então acho que tem tempo ainda para ele analisar, para ele refletir, para ele ver que caminho que ele vai tomar. E a esquerda e o campo progressista em Goiás? Como é que ele chega? Me parece que quando a gente fala de análise de conjuntura, a gente pega aí vários nomes à direita que estão competitivos ao Senado, que já articulam ali chapas para governador. O senhor falou aí do vice-governador, do Wilder, mas o senhor, na sua avaliação, não falou nenhum nome da esquerda. A esquerda está órfã de uma liderança que pode capitanear esse projeto? Não, eu acho que a liderança tem muitos nomes qualificados. Me perdoe, a esquerda tem muitos nomes qualificados. Todo o campo progressista. Todo o campo progressista. Não tenho dúvida que seriam excelentes candidatos. Por exemplo, Adriana Corse. Ela já desponta com 10% em pesquisas recentes. Mas não é seguro para ela abandonar uma candidatura à reeleição que tá certa ali, né? São coisas distintas. Eu estou me referindo a nomes que têm capacidade. A Adriana é uma delas, o Rubens é outra. Você tem o professor Edvard, que é um nome altamente qualificado. Você tem a vereadora Ava, que está no PSDB, mas evidentemente pode caminhar por uma outra trilha, que também é um nome que tem se notabilizado por um discurso de centro-esquerda. Não sei qual será a posição dela. Estou me referindo apenas a esse campo ideológico. Eu acho que poderiam muito bem estar na liderança desse projeto. Mas eu, na oportunidade que tive de conversar pouco com a presidente Adriane, como o ministro Olavo Noleto, eu destaquei a eles que entendo que é preciso, inclusive para que essas forças possam discutir com a sociedade possa enxergar que lado que está o candidato, se preparar para essa jornada. Muito mais importante que o nome é o projeto e a preparação que é feita para isso. Eles não podem cometer o erro que cometeram lá em 2022. Qual foi o erro? Lançaram a candidatura no dia da convenção. É preciso ter tempo, eles precisam começar a trabalhar essa candidatura agora, seja qual for o nome. Mas o Volmir Amado não teve tempo de pré-campanha? Se não me engano, ele foi lançado também por volta de novembro. Não, ele só começou uma campanha lá praticamente na convenção, tanto que eu fui convidado para ocupar a condição de candidato, depois eu entendi que não era o momento adequado, que não seria adequado em função das circunstâncias que eu já falei aqui agora, ele só começou depois disso definição de candidatura. Eu disse a eles que eles precisam definir uma candidatura agora, rodar o estado todo, discutir esses temas que são importantes, temas que são caros ao presidente da República e que têm reflexos aqui na vida do cidadão, da pessoa comum, para que a pessoa que esteja lá em Anhanguera, lá em Aciara, lá em Rio Verde, Jataí, Porongatu ou Itumbiara, que ela identifique esse candidato com presente, porque aí tende a aproximar a votação de um para com o outro. Definir solidamente um projeto, buscar trazer alianças, todos aqueles que estiverem dispostos a conversar, ter capacidade de dialogar, de trazer forças novas para a base, compor uma situação, mas é preciso ter essa composição já razoavelmente fechada para que o partido possa se identificar com a sociedade e defender tese. Lá na frente, eventualmente, você pode discutir um outro ponto, pode trazer uma outra liderança política, pode ajudar a compor dentro de valores, dentro de princípios. Me parece que é isso que eles estão definindo. Eu recentemente li uma declaração da presidenta do PT aqui em Goiás, a deputada federal Adriana Corse, onde ela justamente destaca que me parece que é esse o caminho que eles vão seguir. Acho que se eles fizerem isso, eles vão fortalecer e muito em breve você vai ver indicadores
nomes interessantes dessa chapa. Moleto, o senhor esteve com ele recentemente. Há possibilidade do senhor caminhar, politicamente falando, e aí mais do que dando conselhos, do que de voltar para a vida pública, de voltar para a política em 2026? Bom, eu estou sem partido político. É a primeira resposta que eu dou, justamente porque eu tomei uma decisão de natureza pessoal, de me focar nas minhas questões pessoais. Essa pergunta é vai? Recebi com muita alegria aqui, como recebo todos aqueles que me procuram. Falei não só com o Olavo, não só com a Adriana, com outras pessoas que me procuraram, conversam. Lá no meu escritório várias pessoas vão, aqui em casa eu faço questão de recebê-los. Nós nunca discutimos candidatura. Eu tenho uma definição comigo e já disse isso a eles, que eu vou buscar contribuir na medida em que sou chamado com esse projeto, para que ele seja um projeto vitorioso, para que ele possa agregar forças políticas, para que possa transformar o Estado de Goiás, para que possa dar ao Estado de Goiás um sopro de jovialidade na política. Candidatura ou não, isso depende de outros fatores, de outras questões, e tem muitos líderes nesse campo que eu ficaria muito feliz em caminhar com eles, além daqueles que já estão colocados em outros campos que eventualmente podem estar juntos também. Então eu acho que o esforço agora é para construir um projeto e, na medida do possível, trazer todas as forças que pensam da mesma forma. A gente falou agora de 2 nomes e grupos que caminham hoje em caminhos distintos, mas o senhor disse até que podem se conectar lá na frente. Marconi Perillo, aliado de longa data, e Adriana, esse grupo mais ligado ao PT e PSB, que apesar de haverem convergências em um momento hoje estão separados. Hoje o senhor está mais próximo de qual grupo? Não é questão de estar próximo de grupo algum. Eu tenho ouvido e ouvi recentemente uma entrevista do ex-governador Marconi praticamente descartando uma possibilidade de composição, como eu já falei, tendo que isso seja um Com o equívoco. PT. Isso faz parte da visão dele desse momento. Todos na vida pública podem evoluir, podem avançar, podem discutir, e lá na frente pode ser outro cenário. Afinal de contas, a política é muito dinâmica nesse sentido. Então, me parece pouco provável que ele vá avançar. Eu tenho comigo que é importante que o Brasil continue avançando. Eu não consigo conceber um cenário do Brasil retroagindo, retrocedendo, de modo a permitir que figuras caricatas possam estar à frente dos destinos da nação. E eu volto a falar, eu acho que você tem na direita pessoas que têm seu valor, têm sua posição ideológica, e vamos voltar na história. Você tinha o Aureliano Chaves, que tinha uma posição, você tinha o Mário Covas de um lado, você tinha o Afif Domingos do outro lado, todas figuras da República Brasileira. O que nós estamos vendo hoje em dia são figuras querendo lacrar, tratando muito mais política, que é algo sério, como uma dancinha de TikTok. A bancada do like, né? A bancada do like, é um negócio impressionante. As pessoas não conseguem discutir temas relevantes para a sociedade. Por isso que eu tenho, na minha formação, na minha convicção clara, a importância de termos uma base no campo progressista aqui em Goiás. Eu devo caminhar com essa base progressista. Espero que outras forças políticas venham juntos. Eu tenho minhas convicções, eu tenho minhas posições e vou seguir com elas. Agora, se eu puder contribuir para unir, para buscar um caminho que seja importante para Goiás, para o Brasil, eu estarei sempre pronto para isso. Eu não presto para atrapalhar, mas para ajudar. Significa então que se as eleições fossem hoje, governador José Hélito e governador Marconi Perillo caminhariam em caminhos distintos? Na fotografia de hoje, sim. Na fotografia de hoje, tudo indica que o senhor provavelmente caminharia aí com um candidato do PT, a gente não sabe qual é, mas seria mais ou menos esse cenário. Eu caminharei com um candidato progressista, com um candidato que possa refletir em Goiás um pensamento que seja um pensamento moderno, um pensamento que não busque radicalização nem ataques pessoais, um pensamento que repugna fake news, que repugna ataques baixos às pessoas, um pensamento que visa virar a página de um assistencialismo que outrora no passado tinha para uma política social eficiente, um pensamento que possa garantir uma justiça tributária real no Brasil, que possa garantir um crescimento econômico, mas que esse crescimento econômico não sirva só para alavancar fortuna de alguns, mas para distribuir renda para todos. Eu acho que esse é o desafio. Aqui em Goiás nós precisamos ter essa discussão. Eu me lembro que quando eu estava no governo, candidato à reeleição, eu já tinha tomado a decisão de modificar as bases do produzir e do fomentar, que achava que naquele momento era importante você começar um processo que são, só para esclarecer quem está nos ouvindo, produzir e fomentar são programas de incentivos fiscais. O que significa dizer? Vamos pegar o dado de 2022, 12 bilhões de incentivos fiscais no orçamento de 40 e poucos bilhões, ou seja, 25% do orçamento do Estado está sendo dado aos grandes empreendedores, às grandes empresas, Mitsubishi, Caoa, empresas do ramo fármaco,
Por que não distribuir uma parcela desses incentivos para fomentar o pequeno? Aquele que carrega a economia, aquele que gera um emprego. Eu acho que é importante discutir isso. É bem verdade que a reforma tributária que foi aprovada agora, ela de certa forma já vem corrigindo esses erros, porque a partir de 2033, com o IBS, nós não teremos mais esse tipo de discrepância na política tributária. Mas é preciso avançar e discutir. Então, eu estarei neste campo ideológico. O senhor disse, então, que vai caminhar com o campo progressista, o campo que hoje se reúne em torno do presidente Lula. A gente falou agora há pouco que faltam nomes. Nomes tem, mas quando a gente vai falar de eventuais candidaturas, todos os nomes que você citou estão muito bem pontuados para a Câmara dos Deputados ou para a Assembleia Legislativa. O governador José Ayrton não caberia nesse xadrez? Ali, numa chapa majoritária, ou ao governo ou ao Senado? Na fotografia de hoje, não. Na fotografia de hoje, não? Na fotografia de hoje, não. O senhor vai continuar afastado da vida pública hoje, fotografia de hoje. Na fotografia de hoje, continuo com as minhas atenções voltadas e sempre quando for procurado, irei me manifestar. Irei dar as minhas opiniões, aqueles que acharem que são pertinentes, ótimo, aqueles que acharem que não são pertinentes, eu acho que aguardem com uma contribuição. Acho que a crítica construtiva é sempre importante. Agora, a fotografia de amanhã, aí já não é fotografia, é um filme. Vamos aguardar. Eu achei interessante porque o senhor pontua a fotografia do momento, não vai caminhar com o Marconi, não é candidato, isso não passa por sua cabeça mesmo. Hoje, eu acho que é muito cedo ainda para discutir isso. Na fotografia de hoje, repetindo, eu acho que o campo progressista tem muitas opções. Eu ficaria muito feliz em poder contribuir com ideias, com projetos, com a liderança que eventualmente tenha para ajudar este campo. E quando eu me refiro que não estarei com o governador Marconi, na fotografia de hoje, porque evidentemente amanhã, quem sabe, todos estarão juntos. Então, eu acho que é muito pouco provável que isso ocorra, mas eu acho que nós devemos sempre tentar construir uma agenda importante. Então, eu acho que esse filme ele começa já há um tempo, ele passa por agora e nós vamos ver como é que ele vai chegar lá nas convenções partidárias. Já há um avanço, parece. Tô dizendo que o senhor vai ser candidato, não. Já há um avanço, assim, no seu retorno, digamos, à vida pública. Porque até pouco tempo atrás, você comemorava o Vila nas redes sociais, agora já tá publicando encontros com outras lideranças, já tá indo para eventos. Então tá voltando a ter um gostinho com relação à retomada da vida pública. Não, eu sempre gostei, sei da responsabilidade que é a atividade política. Para mim, é a mais nobre das artes quando feita com responsabilidade. Eu tenho convicção quando eu vejo que nós fizemos programas importantes, como eu falei agora há pouco, o terceiro turno, eles simplesmente foi acabado. Gente, nós fizemos um programa que para mim era a unidade da Ezefego com a UEG, fazendo a Faculdade do Esporte, simplesmente foi desconstruído este programa. A UEG está sendo dilapidada, tiraram a vinculação constitucional de orçamento da UEG, a valorização dos profissionais de segurança pública. Nós estamos enxergando, quando sofri um atentado, eu fui para o GOL, um hospital de excelência. Hoje, quando você observa pelas imagens transmitidas pelos telejornais, cheio de marcas, parecendo imagens de 30, 40 anos atrás. Parece que nós retrocedemos o tempo e quando você enxerga a propaganda oficial, parece que nós estamos vivendo um mundo de maravilhas. Falando que fez hospital. Todos os hospitais que foram feitos já estavam prontos. Eu me recordo da Policlínica de Poços. Eu deixei ela pronta, equipada. Ele demorou 2 anos para inaugurar, para tentar passar essa imagem. Então são agendas que nos motivam a participação. A participação não necessariamente implica em candidatura. A candidatura, ela só tem sentido se for uma candidatura buscada por todo um segmento. Ninguém é candidato de si mesmo, é candidato da sociedade. Então eu acho que são elementos distintos. O que eu estou disposto a fazer, sempre estive no passado e sempre estarei no futuro, é de contribuir com aquilo que acredito. Obrigado, governador. Papo bom. Acho que nas duas partes que nós fizemos deram mais do que eu tô prevendo aqui pro podcast, que é 10 a 20 minutos. Acho que foram uns 40 minutos aqui, entre uma parte e outra. Muito obrigado. Bom, eu que agradeço primeiro a oportunidade, Domingos, de estar contigo, de bater esse papo. De desejo para você muito sucesso no podcast. Sei que o primeiro episódio envolvendo a questão do ministro Barroso foi um sucesso total. Espero que esse também seja. Tanto eu parabenizo você e agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado a você, ouvinte, pela escuta e pela audiência. Se gostou deste episódio, siga o podcast no seu tocador preferido e compartilhe com os amigos nas redes sociais. Assim, você ajuda o projeto a crescer e a chegar a mais gente. A apresentação e o roteiro são meus, Domingos Kettleby. A edição, a mixagem e o design gráfico são de Lucas Coqueiro. A trilha sonora original é de Steven Allen. E o suporte técnico é de Fabrício Ferreira. A transcrição completa deste episódio está disponível em domingosketleby.com.br. Obrigado e até a próxima.